In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito bem. Nós já ficamos 2 aulas. Não, final de semana sem aula, né? Na verdade. Já tem 2 semanas que a gente não se encontra. Mas tudo bem. Nós vamos hoje encerrar com essa parte de confissões, o 2º capítulo, e aí nós vamos para uma outra coisa, e é uma coisa novíssima, então espero que estejam animados. Tiveram dificuldade nessa continuação? Gerou algum problema ou foi tranquilo? Tive dificuldade, Lucas. Eu também. Uhum. Eu fiquei confuso nesse... Porque a palavra essen aí tá no subjuntivo imperfeito, né? Qual? Essen. É o mesmo daqui de cima. Aí, tipo assim, repete muitas vezes, aí eu fiquei assim, né? Tipo, como é que eu vou colocar isso aqui na frase? Entendi. Deixa eu só pegar meu carregador aqui, que é a bateria do meu... Isso aí vai um pouco de confusão, porque ele tem vários significados, né? Uma hora ele está falando de Essen no sentido de seria, mas na verdade ele quer dizer existiria, né? Porque seria é que a gente não pensa nisso. Mas quando a gente fala o verbo ser e estar, a gente está sempre falando do ser das coisas. Ou seja, seria significa seria, existiria, estão muito interligados, se a gente parar para pensar. Porque o que é seria? Teria significa teria ser, né? Seria. Ou seja, existiria. Mas vamos lá, né? Ergo. Veja que o Santo Agostinho usa muito isso, né? E não só ele. Quase todo mundo usa. As conjunções, né? Então, ergo. Toda vez esse negócio, hein? Esse dicionário é bom, mas inclusive uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: se vocês tiverem condições mais à frente, compensa comprar o dicionário físico do Ernesto Faria. Esse dicionário aqui. Ele tá caro agora na Amazon, porque acabou a Black Friday, né? Então, é natural que fique mais caro. Mas esse dicionário aqui é muito bom, tá? Na verdade, ele é esse daqui, só que impresso, né? E a gente usar o dicionário impresso é melhor, porque nesse dicionário aqui é muito fácil, apesar de que ele gera obstáculos nesse dicionário aqui, ele ama não aparecer a palavra que você tá pedindo. Mas quando você pesquisa, por exemplo, ergo, né, portanto, e aí vai para o texto, daqui a pouco, se você não focou, você esquece o que é ergo, aí tem que pesquisar de novo. Quando você olha no dicionário físico, o próprio manusear no livro já é mais, te ajuda a gravar melhor. E depois, você também tem a questão de prática, né? Porque se você toda hora tiver que voltar lá para pesquisar a palavra, isso vai gerar um certo cansaço. Então, você faz mais esforço para gravar. Então, eu indico que compre o dicionário. Esse impresso aqui, esse dicionário que eu mostrei para vocês, ele é desse jeito aqui, ó. Ele é essas páginas aqui que foram imprimidas e colocadas num livro só, né?
E então é facsímile, né? Facsímile é feito de forma semelhante, né? Então é uma cópia, mas dá para usar muito bem. Bom, notem a lógica de Santo Agostinho, né? Vamos lá. Vero, anvero, né? Vero, conjunção ou advérbio, né? Mas aquilo ali, no caso, é uma conjunção. Ou, né, de fato, né? Ou os advérbios e as conjunções, muitas vezes ele coloca em segundo lugar, ó. Pótios, né? Pótio significa aquilo que vem por primeiro, né? Antes, né? Tipo, primeiro das coisas, né? De forma primeva, né? Não sei se eu posso dizer assim. Veja o tanto que ele usa os advérbios e as conjunções em segundo lugar, ó. É, quis ocus conveniat Tá, nesse texto mesmo nosso. Potius, ergo, né? Aut unde, não, enim, e tantas outras vezes. Ele sempre ele coloca muitas vezes em segundo lugar. E isso é muito comum em latim. No português, a gente diz assim: pois, se te procuro no céu, né? Ou, de fato, João gostava de Maria. Entretanto, não fui à escola. A gente coloca em primeiro lugar, né? No latim é muito comum se colocar em segundo. Non ergo. Então, em português a gente diria ergo non essem, mas no latim se diz non ergo essem. É muito comum que vá para o segundo lugar. As conjunções e os advérbios também. Então, non ergo essem. Então, primeiro vem o ergo, né? Pois. Não essem. Essem significa existiria, seria. Quem existiria? Eu, né? Então, pois eu não existiria. Oh, meu Deus. Non omnino essem. Hominino vem de omne, omnis, omne, na verdade, né? Mas ele tem um significado especial de algo que diz respeito a de forma alguma, né? Tá falando de... Vamos entender por que de forma alguma, ó. Eu não seria, não existiria hominino totalmente, ou seja, eu não existiria totalmente, ou seja, tudo que tem em mim não existiria. Ou seja, eu não existiria de forma alguma. De forma alguma, eu existiria, senão, nise, né? Alguns dizem nice. Eu prefiro dizer nise porque S entre duas vogais, a gente pronuncia com som de Z também no latim. De forma alguma eu existiria, senão esses, ou seja, se não fosses, se não estivesses, se não existisses. Tudo isso é a mesma coisa. Nisi esses em mim. Em mim. Ou, né, an, potius non essem. Primeira, né, por primeiramente, né, primeiramente. Eu não gosto dessa palavra primeiramente, mas não seria, ou seja, não existiria, né? Aí esse potius pode significar primeiramente, mas pode significar algo mais especial ainda. Ou seja, ainda antes, tipo, antes da gente falar disso, tem outra coisa ainda, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Ou ainda antes, ou por primeiro.
nem existiria se tu quem? Deus, né? Não, se eu, né? Se eu, essa, né? Terminação de desinência de primeira pessoa. Se eu, se não precisa do eu, não. Se não existiria, eu não existiria se não fosse em ti. Aí é que tá. Esse essem, ele pode ter dois significados. Vou mostrar para vocês aqui na tabela. Essem, né, do subjuntivo. Como é verbo ser, essa tabelinha aqui ela é boa para vocês não gravarem ela, se bem que era bom gravar o verbo ser, mas tem muita coisa, então não vou pedir que grave. Mas essa tabelinha é bom ter ela guardada, porque aparece muito o verbo ser, né? Ele significa, o verbo ser, ele pode ter essas duas formas no subjuntivo, né? No pretérito imperfeito. O que é seria? Em português, seria, a gente diz que é condicional, ou futuro do pretérito. É algo, o verbo na condicional, ou no futuro do pretérito, né? Tipo, se João viesse, eu ficaria mais feliz. Então, ficaria, né? Se, ele está totalmente atrelado a uma condicional. No latim não existe essa condicional. Ela vai para o subjuntivo. Como eu não expliquei subjuntivo para vocês, eu deveria até ter colocado aqui que a tradução desse segundo S, né? Mas tá bom. Essa seria, não existe com essa forma no latim. O que existe no latim é a tradução mais literal de essen no pretérito imperfeito, porque vamos lembrar, o que é pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito é um passado que não foi encerrado, ou que dá essa ideia de algo que é contínuo no passado. Bom, o imperfeito, então, do subjuntivo, ele parece, né, com o presente do subjuntivo, ele tem um significado até presente, mas é uma ação que é hipotética ou não foi realizada. Bom, essa característica de ação hipotética, no português a gente traduz como ser, né? Então, mas não esse ser, não. Esse ser aqui não, tá? Esse ser não significa, vem de nise. Então, em resumo, em suma, né? De tudo que eu tô falando, o que é que eu quero dizer? Esse essen, S significa se fosse. Se não fosse em ti, né? Ou primeiramente, ou antes, né? Ou antes acho que vai ficar melhor. Não existiria se não existisse, se não fosse em ti. Tá, por que que gera confusão, né? Por que que aqui Essen eu traduzi como existiria e aqui eu vou traduzir como fosse? Porque literalmente Essen significa fosse. Mas como eu sei que aqui ele está usando no sentido de condicional, que em português existe, mas no latim não, então no latim se usa subjuntivo, aqui a gente traduz como existiria, aqui como fosse. Mas vamos traduzir literalmente, ou antes. Não existiria se não existiria em ti. Ou seja, se não existisse em ti, né? Se eu traduzisse da mesma forma, tá errado em português, mas daria para entender pelo contexto, né? Tá, o que que eu quero que você fique com vocês? O condicional do português, na verdade, melhor, esquece condicional. O futuro do pretérito do português, ou seja, o futuro do passado. Existe o verbo ser e existe o passado do verbo ser, né? Ele foi. E existe o futuro desse passado que é passado do hoje. Tem o hoje, tem o pretérito que fica atrás, né?
e tem o futuro do pretérito. E tem o futuro. Tá vendo? Uma linha do tempo, ó, que é para cá, o tempo vai progredindo. Tem o passado, depois tem o futuro do passado, que é antes de hoje, depois tem o futuro. Quem fala mal da língua latina, Jaden, é o professor Rafael Falcon. Eu tenho um grande respeito por ele, porque ele o, me ensinou latim. Mas eu aprendi com um outro professor que é possível a gente conciliar as coisas, né? A ideia do professor Falcon de criticar a língua latina é porque ele diz que não faz sentido, que é uma imbecilização da língua, porque você trata com coisas muito bobinhas, né? E que, no fundo, a pessoa estuda vários anos daquilo e sai sem saber. Só que eu conheço professores que estudaram por muitos anos e que são verdadeiros mestres no latim, né? Eles sabem latim da Eneida, de Cícero, e aprenderam através do língua latina, da família romana, né? Então, eu entendo o que o professor Falcon fala. Realmente, aprender latim com esse língua latina somente, com a família romana somente, a pessoa provavelmente não vai desenvolver a inteligência, como desenvolve da forma como a gente está fazendo aqui, mas tem pessoas que querem aprender para falar. O Falcão não vê motivo de aprender latim para falar, porque ninguém fala hoje. Mas, por exemplo, na igreja, a gente pode, ainda entre padres e entre seminaristas e também leigos que têm interesse, aprender a falar a língua, né? Não precisa perder ela. Então, e ajuda a compreender algumas coisas da gramática. Eu acho que elas se complementam. Então, por isso que é o que eu me ideia com esse curso. É trazer a parte gramatical e lá na frente a gente vai treinar a parte ativa da língua, que eu acho que vai clarear muita coisa quando vocês virem a parte ativa da língua, que é o que traz da família romana. Eu acho que sozinho realmente não ajuda na inteligência tanto. Mas, né, o Falcão fala que o latim não é uma língua, porque ele ajuda muito a desenvolver a inteligência. Mas, essencialmente, ele é uma língua, né? Então, ele ajuda sim a desenvolver a inteligência, mas ele ajuda também em outros aspectos e, antes de tudo, é uma língua, né? Foi feito para comunicar. Então, acho que dá para trabalhar os dois aspectos, tá? Por isso que eu citei o família romana. Seguindo, então, aqui, nós temos essa sequência, né? No tempo. Pretérito, né? Lembrando que tem uma grande linha aqui, né? Então, para cá, o tempo vai passando, né? Tem o passado, aí tem o futuro do passado e tem o hoje, que é futuro do passado, né? Depois tem o futuro. E aí tem o futuro do futuro, né? E aqui tem o mais que perfeito, que vem antes ainda do pretérito. Enfim, vocês sabem disso. Então esse seria, tá aqui, ó, no futuro do pretérito. Ele é futuro do passado. É uma hipótese, geralmente a hipótese é algo que não aconteceu, né? Se eu fosse feliz, ou seja, eu não sou, né? Hoje. Se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu seria mais feliz. Mentira, mas nessa situação hipotética, eu seria, né? Então, se localiza no passado, mas não é no passadão lá atrás, né? Tem uma ideia de algo mais recente. Então, isso não existe no latim. Então, o que se usa no latim? Se usa o subjuntivo imperfeito. Por isso que o essen pode ter esses dois significados. Se existisse, né? Se eu existisse ou existiria. Tá? Então, aqui está significando ou antes não existiria, se não existisse em ti. Ex-co. Ex é preposição. Co é do qui, que, coda, né? Pronome relativo. Significa, ex-co significa a partir do qual, ou a partir de quem. Ex, né, de dentro da coisa para fora, e ex é preposição que rege ablativo, pede ablativo. Então, o está no ablativo.
a partir de quem, né? Ou melhor, de quem todas as coisas, por quem todas as coisas, em quem todas as coisas. Afinal, todas as coisas, o quê? Bom, aqui ele está dizendo, ou antes não existiria, se tu não existisse, se eu não existisse em ti, de quem todas as coisas, por quem todas as coisas, em quem todas as coisas. Todas as coisas o quê? Existem, né? Esse existem não está na frase, tá? Isso aqui tem que chutar mesmo, tem que descobrir. Porque ele está falando de existência o tempo todo, então faz sentido que seja, né? Todas as coisas existem. Etiam sic domine. Aqui eu coloquei que significa uma expressão, né? Mesmo assim, sim. Mesmo assim. Vamos entender o que ele falou até agora. Lá atrás ele estava falando de que modo ele vai invocar o Senhor, visto que vai invocar para dentro, né? Para dentro de mim. Como que eu vou invocar ele para dentro de mim? Ele está fora, então? Ou, se ele não está fora, ele já está dentro? Que lugar que ele está em mim para que ele venha em mim? E para onde Deus vai vir em mim, já que ele fez o céu e a terra? Então, esse Senhor, né? Como que eu vou colocar ele dentro de mim? Como que eu posso conter ele? Esse Senhor fez o céu e a terra. E ele fez, e ele me fez dentro dessas coisas. Como que essas coisas que não conseguem conter ele, se essas coisas não conseguem conter, como que eu vou conter? E sem ele, nada do que existe nada acontece. Como que é possível conter ele? É por isso tudo que ele pede para que venha nele, né? Enfim. E aí ele diz que se vai no inferno, Deus está lá, né? Se eles, porque Deus está em todos os lugares, no sentido de que Deus sustenta todas as coisas. E aí ele se pergunta, então, pois eu não existiria, meu Deus, né? De forma alguma eu existiria se não existisses em mim. Se tu não existisses em mim. Eu não teria existência se ele não existisse em mim. Ou seja, eu não teria ser se Deus não sustentasse o meu ser. E antes disso, eu também não existiria se eu não existisse nele. Por quê? Ele existe em mim enquanto ele sustenta meu ser. E eu existo nele. Por quê? Porque dele vem todas as coisas são feitas, existem, e nele todas as coisas existem. As coisas vêm dele e vão para ele. Esse chat não faz mensagem, então eu demoro um tempo para ver, tá? É, Rodney, sim, Rodney, o Napoleão fala. Esse prefácio é muito bom, por isso que eu coloquei o, o prefácio no. Não o prefácio, o livro aqui na nossa sala de aula, né? Tá aqui, arquivos auxiliares, né? Na gramática. Aí ele realmente ele explica nessa introdução aqui o motivo não só da supressão, mas também por que que o latim é importante, né? Então, e aqui por que que ele é repudiado. Vale a pena ler. Todos têm acesso a isso aqui, Rodney. Então, se quiserem, bem lembrado, vale muito a pena, né? O latim ajuda na inteligência, como eu já falei. Então, o professor Napoleão vai descrever isso daí. E aí, pessoal, vocês sempre vai achar gente que critica tudo, né? Então, tem gente que critica o Napoleão também. Tem gente que critica o método natural que o Centro Dom Bosco publicou lá de latim. Tem gente que critica o padre Júlio Comba. O fato é que muitas pessoas aprenderam latim com métodos variados, né? E não existe um método universal. O que existem é coisas que dão mais certo, outras dão mais errado, mas dá para chegar por várias formas, tá? E eu estou tentando fazer com vocês aquela que eu acho que é a melhor, né? Mas, enfim.
É isso aí. Obrigado, viu, Rodney? Bom, então, ele está se perguntando, né? A partir de eu não existo, eu não existiria se Deus não existisse em mim, e eu também não existiria se não existisse nele, em Deus. Então, Deus existe em mim, eu existo nele. E ele continua. Para onde, né? Co significa também para onde. Eu te invoco com em te sim. Esse com, né? Quando ele pede um verbo no subjuntivo, significa visto que em ti estou, né? Algo como isso, né? Que eu estou dando uma mudada na tradução, mas significa isso, né? Para onde te invoco, né? Aí a tradução literal seria como em ti eu seja. Ou seja, se eu estou em Deus, como para onde que eu vou invocar ele? Então, melhor seria para onde te invoco, visto que em ti eu sou, eu existo, né? Ou seja, eu tenho existência em ti. Como que eu vou te invocar para dentro de mim se eu existo em ti? Ou, né? Out. Um devenes em me, para onde tu virias, né? Em mim. Aí, beleza. Vênias não é virias. Deve ter o verbo venio, venire, vênias subjuntivo. Mas é para onde venhas em mim. Seria a tradução literal. Então, em português a gente coloca para onde tu virias, né? Para onde venhas, ou seja, para onde tu virias em mim. Esse dicionário não está ajudando hoje, né? Além disso, Koenig, lembra que eu falei que segundo lugar, então ele vem para o primeiro lugar. Enim é algo que dá uma força. Hoc est enim corpus meu. Esse é verdadeiramente o meu corpo. Então, para onde verdadeiramente retidam, subjuntivo de retidam, eu me afastaria, ou seja, para onde, pois, né, de fato eu me afastaria, ou seja, de fato, para onde eu me afastaria, extra caelum eternum, ou seja, fora do céu e da terra. Não é genitivo aqui, né? E eu traduzi como genitivo. Mas extra significa para fora de. Então, para fora de o céu, para fora de a terra, né? É a terra para fora da terra. Para que inde. Inde é uma palavra que tem ligação com unde, né? Os dois têm a ver com lugar, né? Unde é para onde, né? Inde está falando de lá, do lugar, né? Daí, daquele lugar de onde a coisa sai, né? Então, para que daí, ou seja, desse lugar, para onde que ele vai se afastar, para que desse lugar onde ele vai estar, em mim venha o meu Deus, para que daí, ou seja, desse lugar, em mim venha o meu Deus, que, ou seja, o qual disse, impleo é encher, preencher, né? Então, eu preencho, ego impleo, celum et terram, o céu e a terra. É óbvio que não é Deus que está se perguntando, né? Não é Deus que está perguntando, eu preencho o céu e a terra? Não. A pergunta é, para onde eu me afastaria, né? Coen ir cedam? Essa é que é a pergunta. Para onde eu me afastaria?
né? Para que lugar fora do céu e da terra eu iria para que desse lugar Deus venha até mim? Ou seja, que lugar existe fora do céu e da terra que dá para eu ir e Deus não está lá para que eu invoque ele e ele venha até mim? Já que esse Deus diz que preenche o céu e a terra. Essa é a pergunta que nenhum de nós nunca se fez, mas que Santo Agostinho se fez. Vocês conseguem perceber primeiro a genialidade desse homem nessas frases? É impressionante, professor. Sim, Ana, Gabriel, é, vocês já tinham se feito essas perguntas? Por exemplo, quando eu rezo, quando eu faço a minha oração, eu estou chamando Deus para dentro de mim, mas ele está fora para eu chamar ele dentro de mim? Ah, se eu sou batizado, ele já está dentro de mim. Então, quando eu chamo ele para, né, quando eu falo, Senhor, entra na minha vida. Olha, o que que é minha vida? Minha vida não é um lugar para Deus entrar nela. Então, essa é um símbolo, né, uma analogia que eu faço para tentando dar espaço, né? Dar uma característica de espaço para uma coisa que não tem espaço. Minha vida em si não tem espaço. Minha Professor, vida, sim. por exemplo, eu coloquei aqui nesse último trecho, enche o céu e a terra, mas com pergunta, né? Então, se, por Uhum, exemplo, não raciocínio isolado aqui, se uhum, Deus enche o céu e a terra, aí ele pergunta, assim, eu estou falando na estrutura mais ou menos, né, que eu percebi, para onde eu vou? sim, Se eu só tenho o sim, céu e a terra. exatamente. Ah, tipo, Deus está em todo lugar do céu e da terra. Que lugar que eu poderia ir fora do céu e da terra? Para que nesse lugar, estando nesse lugar, eu possa dizer, Senhor, vem até mim. E aí Deus vai até ele. Porque nesse lugar ele não está. Bom, tudo que existe é céu e a terra, né? Ou é o planeta Terra ou é o resto, né? O que existe é isso. Em que lugar que dá para ele ir fora disso? Para ele falar, Senhor, vem até mim. Não existe esse lugar. E todos os lugares estão criados, Deus está lá, sustentando a coisa no ser da coisa. Então, Santo Agostinho ele trabalhou muito bem essa questão do ser, que depois Tomás de Aquino vai elevar isso à enésima potência, né? Ele vai trabalhar isso daí muito de forma absurda, porque Santo Agostinho desenvolveu a analogia do ser. E ele mostra que Deus é o ser por excelência e ele permite que nós participemos do seu ser. Esse é o problema, inclusive, da teologia protestante. A teologia protestante foi baseada totalmente num erro filosófico que começou com Duns Scoto, de forma leve, mas depois que dizia que o ser não era é, análogo, ou seja, não existe analogia entre os seres. Quando eu falo de ser do Lucas, ser do Fone e ser de Deus, eu estou falando do mesmo ser, é o mesmo ser, não é analogamente. Enfim, isso é filosofia, né? Mas aí o Duns Scoto começou a piorar, mas depois veio o Ockham com o nominalismo e dizia que as coisas não tinham essência em si, era tudo nome que eu dava, a coisa era mental. E aí vem o Lutero. O Lutero é o camista, então nominalista. Então, a teologia protestante, o problema todo dela está baseado na analogia entes, né? Analogia do ser, que é negada pelo protestantismo. Então, se é negada, toda a questão da humanidade de Cristo, tem interferência nisso, todo o problema do imagem ou não, todos os outros problemas têm ligação com isso. Então, Santo Agostinho já falava sobre isso, né? Do ser, que eu tenho ser porque foi dado por Deus. Aí Tomás de Aquino diz, esse ser foi dado por Deus e ele permite que eu participe do seu ser. O meu ser é a participação do ser de Deus. Não, não é um ser isolado. Não é como Platão pensava, que Deus emana o seu ser e aí ou Aristóteles, né? Também, Deus emana o seu ser e aí surgiu. Eu não sou um pedacinho de Deus, né? Eu sou algo criado que é sustentado por Deus. E esse ser que eu tenho é uma participação do ser dele. Então, Santo Agostinho já estava falando algo sobre, não era analogia do ser, mas já estava falando do ser. E, e ele estava mostrando como a questão do ser é complexa, né? Porque na oração eu chamo Deus, mas eu chamo ele para onde? Se ele já está lá.
né? Então, invocar também é uma forma análoga de dizer, né? Invoco a Deus, eu não estou invocando ele. Literalmente, não. Porque invocar é chamar para dentro. Eu não estou chamando ele para dentro. Dentro do quê? Do meu coração físico, do meu pulmão, dentro do meu estômago? Não. Eu chamo ele para minha alma, mas a alma não tem lugar. Então, eu não posso falar dentro da alma. Não existe dentro da alma. Enfim, esses assuntos são muito interessantes, mas a nossa. Você vai falar, Ana? E- Esse texto aí, professor, foi bem difícil assim, para mim traduzir mesmo, por causa dessa palavrinha daí que tem muita tradução, né? E aí Sim. bagunçou todo o meu texto. Eu acho que talvez desses textos de Confissões, talvez que a gente traduziu, essa aqui foi a parte já mais difícil. O livro vai É, ficando mais difícil, tá? Ele começa sim, mais sim. facinho, né? Grande és tu, Senhor, e tal, é facinho. Mas depois ele vai ficando mais difícil mesmo. Como eu disse, Santo Agostinho é o mestre da língua, né? Então, é bem difícil ler Santo Agostinho. Não é fácil. É legal É, porque nos textos dele aí, que eu percebi, ele faz muita pergunta para si mesmo, né? Então, ele é um sim. cara assim, massa, eu gostei. Nossa, é que nosso foco aqui não é conversar tanto sobre isso, porque mas a gente poderia. é, Confissões foi a primeira biografia que um homem já se fez, que o homem fez. É a primeira vez que um homem escreve sobre quem ele e aquilo que ele fez. Então, Santo Agostinho inaugurou essa maravilha que é as confissões, que são as confissões, que é um homem fazer a confissão da sua própria vida, é dizer quem ele é. E esse é o trabalho de todos nós, né? A gente foi feito para descrever, vamos lá, não é isso? Eu vou reformular. Quando eu vou ser feliz? Quando eu for aquilo que Deus quer que eu seja. Deus me sonhou, Deus planejou. Eu não sou um brinquedo que tem que funcionar exatamente como um brinquedo. Não é isso, né? A gente não é um brinquedo de plástico na mão de Deus, né? Um carrinho que tem que andar assim. Não é isso. Deus deu muita liberdade para nós. Mas, no fundo, quando Deus nos cria, Ele nos cria para a perfeição. E essa perfeição ela é alcançada quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, que é ser eu mesmo. E esse ser eu mesmo, ele parte por um processo de autoconhecimento, de autopercepção, de percepção da minha própria presença no mundo, da presença daquilo que eu sou no mundo, daquilo que eu faço no mundo, como eu me relaciono com o mundo, e, e depois de mim em relação a Deus. Então, Santo Agostinho passa por todas essas etapas, e aí ele chega diante de Deus, e aí ele abre a vida dele como um livro diante de Deus. Porque quando ele fala com Deus, no fundo, isso deve valer para vocês também na vida, né? Quando eu rezo, por exemplo, quem eu sou diante de Deus? Quando eu estou fazendo minha oração e estou falando com Deus, eu estou contando uma novidade para Ele? Não é isso, porque Deus conhece tudo. Eu chutei a quina aqui da cama e estou com dor. Bom, vou contar isso para Deus, mas Deus não conhece? Olha, Deus não só conhece esse caso, esse acontecimento, como ele é quem sustenta a cama e o meu dedo. Então, ele conhece esse caso melhor do que eu. Então, eu não conto novidade para Deus. Eu também, quando eu converso com Deus, quando eu rezo, eu não posso pensar que eu vou dobrar a vontade de Deus. Tipo, Deus é um pai que está sentado e você é o filho que quer comprar um picolé. Aí você vai convencer o pai de que ele deve comprar o picolé para você. E aí você fala, pai, compra o picolé para mim? Ele diz, não, você não vai chupar picolé agora não. E aí ele diz assim, você diz, ah, pai, compra, vai. Ele, não vou comprar. Ah, por favor, né, hoje eu não comi doce, tá quente, né? Tá 40 graus aqui, né? E, inclusive, hoje eu lembrei do Rodney, porque a temperatura hoje
vai chegar. Hoje vai chegar só 34, 35, mas vai dar sensação térmica de 40 graus. Aí eu lembrei do Rodney, que ele gostou do calor de Cuiabá. Mas aí você vai falando pro pai convencendo ele. Aí o pai, tá bom, vai lá, compra, né? Toma aqui o dinheiro. A gente pensa às vezes que a oração é assim, né? Olha aqui, Senhor, essa é a minha vontade. Aí ele, não, não vou fazer não. Ah, faz, por favor, vai e tal, né? Insiste, aí Deus fala, tudo bem, eu vou fazer. Ora, eu vou dobrar a vontade de alguém que tem a vontade eterna? Não. Então, minha oração deveria ser conhecer a vontade dele. E aí fazer ela. E não convencer ele da minha vontade. Porque eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas a gente não pensa em oração como isso. Mas deveria. E, e a forma... e um outro ponto é que na oração eu também não conto para Deus a verdade. Eu sempre minto. A oração ela é sempre, de alguma forma, eu estou falseando algo, porque eu não estou descrevendo a coisa. Para um ser humano, basta eu dizer que essa garrafa é amarela e tem uma tampa cinza e tem aço inox aqui com um feixe, com uma alça e pronto. Descrevi a garrafa por cima. Agora, para Deus, que conhece o ser da garrafa, não importa o tanto de palavras que eu usar para descrever essa garrafa, ele vai falar: meu filho, está faltando algo que você não falou. E você pode falar 1000 anos sobre essa garrafa para Deus. Então, na oração, você pode falar 1000 anos sobre a sua vida que vai faltar algo, porque ele conhece a sua vida melhor que você. É ele que te deu o ser. Então, Santo Agostinho fez isso. Ele abriu a vida dele como um livro e falou: olha, eu sei que eu não me conheço como o Senhor me conhece. Eu sei que não tem lugar no mundo que eu possa ir que o Senhor não está lá. Eu sei que quando eu digo que estou te invocando, eu não estou te invocando coisa nenhuma, porque você não, minha alma não tem lugar. A alma é espiritual, ela não é espacial. Ela não é material, então não ocupa espaço. Se não ocupa espaço, não tem como eu chamar para dentro. Então, tudo que eu disser aqui, de alguma forma, é uma mentira, mas, né, aceita, Senhor, isso daqui, porque é o que eu posso fazer. E é o que Santo Agostinho fez. E é o que qualquer cristão tem que fazer. Chegar diante de Deus e mostrar. Não quem ele é, porque Deus já sabe quem ele é. Mas perguntar para Deus quem você é. É isso que foram as confissões dele. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas orações. Perguntar para Deus quem eu sou. E com muita sinceridade, reconhecendo a própria miséria, Deus vai, aos poucos, te mostrando quem você é, né? E aí a felicidade no fim vai ser vista, né? Vamos lembrar, né? A gente que estuda latim, o latim surgiu no Império Romano, né? E Roma teve grandes líderes, né? Antes de Roma teve Alexandre Magno, que é um cara fantástico, né? E tantos outros líderes. Esses caras, eles dominaram o mundo de uma forma assim que quem via eles pensava assim: meu Deus, é impossível vencer esse cara. Esse cara é um imortal. Chega- chegamos ao ponto de adorar os imperadores. Por quê? Porque esses caras não pareciam seres humanos, pareciam deuses. Quando o imperador voltava da guerra, ele voltava num carro com uma pessoa dizendo no ouvido dele: lembra de quem tu é, lembra-te de quem tu és. Ou seja, falando para ele: olha, lembra de quem você é, porque você não é Deus, você é ser humano. Porque ele era tão exaltado que ele parecia Deus. E a multidão falava para eles, né? Kyrie eleison, né? Kyrie eleison, né? O Kyrie da missa, que a gente reza para Deus, ele fica entre o ato penitencial e o glória por isso. Porque ele é um pedido de perdão diante da grandeza de Deus. Então, eleison, né? Kyrie é grego, né? Senhor, no vocativo. Eleison, tem de piedade, mas não é só tem de piedade, é também um louvor a Deus. É um pedido de perdão, um reconhecimento da minha pequenez e um louvor à grandeza dele. São as duas coisas. Então, por isso que fica entre o ato penitencial e o glória na missa. Porque é entre um pedido de perdão e um ato de louvor. E o soldado entrava em Roma antiga com essa. Enquanto ele entrava,
falavam isso para eles, né? Tipo, meu Deus, você acabou com o inimigo. Se você quiser, vai acabar comigo. Então, não acabe comigo, né, imperador? Me deixa vivo. Então, Kyrie eleison, né? Tem piedade de mim, né? E, ao mesmo tempo, exaltava o imperador. E o cara falava no ouvido dele, lembra-te que é Deus. Pois bem, o Império Romano caiu, né? Júlio César caiu, né? Otávio Augusto caiu, e um por um foi caindo. Esse império acabou, né? Mas a Igreja de Deus permanece no mundo. Então, 2000 anos. Nada durou como a Igreja dura, né? Porque ela é eterna, mas ela é eviterna, né? Daqui para frente ela não vai acabar mais. Ela teve um princípio, mas não vai ter fim. E, bom, eu estou dizendo tudo isso para o seguinte, né? A gente está estudando latim, mas a gente nunca pode perder o foco da nossa vida. É o nosso fim último. Porque no fim último da nossa vida está Deus. E a gente vai indo e desviando das coisas, né? Deus manda alguém que vem falar algo para mim, para tentar mudar minha vida, e aí eu vou e desvio dele. Deus manda uma outra pessoa e eu desvio dela. E Deus manda um padre para pregar e eu desvio do padre. Deus vai mandando coisa, eu vou desviando, desviando, mas vai chegar uma hora que eu vou chegar diante dele, né? Diante da face dele. Não é que só que Deus vai me conhecer, mas eu vou olhar para ele e vou ver ele. E vendo ele, eu não vou conseguir mentir. Eu vou mentindo para mim o tempo todo, mas diante dele eu não minto. Todas essas coisas passam. Júlio César passou, né? Os imperadores Nero, que perseguiu a igreja, passou, morreu, né? Nietzsche, que falou que Deus está morto, morreu. O Heidegger, os filósofos todos, né? Kierkegaard, entendeu? Schopenhauer, é, Adolf Hitler, Napoleão, todos morreram. A igreja permanece de pé. E Verdade. essa alegria, né, que a gente tem isso deve ser transposto para quando a gente for falar com Deus, né? Para você ver a grandeza dele, da igreja dele e como você foi chamado para algo grande, tá? Desculpa essa pregação dentro do grupo do nosso curso de latim, mas é porque eu preciso que vocês entendam que isso que a gente está fazendo é maior do que nós mesmos, né? Nós somos tijolinhos de uma grande construção. Sem você, a catedral não vai ser a mesma. Precisa de você, mas você é só um tijolo. Você não é a catedral inteira. Então, eu preciso fazer minha parte nesse mundo, tá bom? É, Alguém quer falar algo? Não? Bom, é, aqui na aula 25, Professor, agora a gente vai. Você vai passar um negócio novo, né? isso, aham, exatamente isso que eu vou falar agora. Ah, tá. Aqui na aula 25, nós vamos começar hoje a ver os particípios. E só que não vou explicar tudo do particípio para vocês, não, tá? Eu vou explicar uma parte. Eu não estou colocando a tradução por um simples motivo. Corre o risco de vocês tentarem só um pouco e já querer olhar a tradução. Então, é melhor vocês fazerem sem saber a tradução e aí na aula ver como que é, do que fazer e ficar e querendo olhar na tradução, tá bom? Por isso que eu parei de colocar aqui nas aulas. É, tá bom. A aula 25, seria a de hoje, que é a aula de hoje, ela tem esse exercício que é para o próximo. Esse exercício tem coisas que vocês já conhecem, no geral, e tem coisas que não conhecem. O que não conhece, eu coloquei no vocabulário aqui embaixo, mas eu vou começar a explicar para vocês o que é o tal do particípio, né? O latim tem 4 tipos de particípio: presente, passado, particípio futuro, Professor, você não ativo. tá
Passando na tela. Obrigado. Participe presente, participe passado, participe futuro ativo. Tá, o exercício da aula 25 é esse daqui, né? Canis perfluvium carnem ferems, né? A maioria das coisas aqui vocês já conhecem. O que não conhece, eu podia deixar alguma dúvida, eu coloquei aqui no vocabulário, tá? Bom, no latim existe 4 tipos de particípio, né? Particípio futuro, particípio presente, passado, futuro ativo, futuro passivo. Cada um deles tem uma forma. O professor Rafael Falcon, por exemplo, quando ele ensina os particípios, ele ensina os 3 numa só aula e bola para frente, né? Porque o curso dele é bem resumido. Nós vamos tentar fazer um particípio por aula. Talvez a gente faça 2, não sei, mas vamos ver. Mas eu quero ficar bem no particípio, porque isso daqui depois vai ser a base para outras coisas, né? Por exemplo, no latim, a gente diz o verbo falar, por exemplo. O verbo falar é loquor, né? Agora, como o verbo falar é um verbo depoente, eu ainda não ensinei o que é depoente para vocês, né? Mas eu vou ensinar meio que junto, depois com os particípios. O verbo depoente é um verbo que tem cara de verbo na passiva, na voz passiva. Né? Voz passiva vocês sabem o que é, né? Então, João comeu o bolo. O bolo foi comido por João. Foi comido é voz passiva. Inverteu a coisa. Quem age na voz passiva? É o bolo. Ele é o agente, mas na verdade é o João. Mas na verdade, o João que exerce a ação de comer o bolo. Mas a gente coloca como se o bolo fosse o personagem principal da ação. Né? Então, o bolo foi comido por João. Tá. No latim, as palavras na voz passiva é só colocar um R na primeira pessoa. Então, por exemplo, amo. Como que é a voz passiva? Amor. E tem verbos que têm essa cara de voz passiva. Eu vou explicar isso direito em outra aula, tá? Eu só tô resumindo aqui. Tem verbos que têm essa cara de voz passiva, tipo loquor. Você olha para o verbo e fala, nossa, isso aqui é um verbo de voz passiva. Mas, na verdade, ele tem sentido ativo. Então, ele tem cara de voz passiva, mas ele tem sentido ativo. Loquor é o verbo falar, né? Então, loquor é eu falo. Como que eu digo eu falei? Não existe passado. Por exemplo, como que eu digo eu amei? Amo, amave, né? Um verbo normal. Eu amo, eu amei. Agora, em latim, não é loquor. E eu falo loquor e eu falei locove, sei lá, né? Não existe isso em latim. É locutus sum, com o verbo ser. Então, é o particípio do verbo falar, mais o verbo ser. Locutus sum significa eu falei. E se for amatus sum? Bom, aí o sentido é de sou amado. Tá vendo? Falei, sou amado. Parece a mesma coisa, né? Mas isso é um verbo depoente. Tá. O que eu estou ensinando para vocês hoje não é verbo depoente, é particípio. O que eu quero que vocês fiquem com isso é o seguinte: o particípio é muito importante, então por isso que nós vamos demorar bastante nele. E ele vai ser base para depois aprender outras construções verbais. E isso vai abrir a mente de vocês no latim, eu espero. Tá? Mas não se preocupe, por enquanto, com dificuldade. Existem 4 tipos de particípio. Nesse texto aqui, só tem o primeiro particípio, que é um particípio. Particípio é um verbo que foi transformado. A gente diz que o particípio é forma. Quer ver? Vamos pesquisar na internet.
forma nominal do verbo. Ou às vezes a gente aprende, aparece forma forma nominal, ou do verbo, ou então o particípio tem a forma verbo nominal. O que é isso, né? O que é uma forma nominal? É que um verbo, ele pode ir se transformando num nome. Ou seja, nomen é substantivo, né? Então, é um verbo que não tem cara de ação, mas tem cara de nome. Em português, a gente tem isso, por exemplo. Tem o verbo amar e tem o nome, né? Amor. O substantivo amor. E tem o particípio. Particípio de amar, particípio passado é o quê? Amado. Particípio presente, amante, né? Beleza. Tá vendo que tá entre amar e amor? Amado é quem? É aquele que que recebeu o amor. Recebeu o nome, o substantivo. Melhor que nome é substantivo. E o amante é aquele que ama no presente. Ou seja, aquele que exerce o amor no presente. Então, participa é uma forma nominal, uma forma substantivada de um verbo. Em português, nós temos particípio passado. Então, existe o amar, amor, existe o verbo amar e existe o amado. Quem ama, tem o quem ama e tem quem é amado, né? Geralmente é um verbo auxiliar, verbo ser, estar. Então, foi mais o verbo amado, né? Então, o verbo ser auxiliar mais um particípio passado. No latim, não é sempre que tem o verbo ser, né? Mas quando eu for falar de particípio passado, eu vou falar. Tá, tudo isso para dizer o seguinte: particípio é uma palavra que era verbo e foi se transformando em substantivo, mas ela não se transformou totalmente. Então, ele fica com características de substantivo e com características de verbo. No português, não existe particípio presente. O particípio presente virou substantivo. Por exemplo, presidir. Particípio presente seria presidente. Mas presidente é substantivo, né? Algumas palavras ainda são usadas como adjetivo, né? Que essa é uma característica do particípio. Ele se declina como adjetivo e ele se parece com adjetivo. Nós vamos ver na próxima aula por que isso, né? Não se preocupe se isso aqui está tudo difícil, tá, pessoal? É só uma introdução mesmo, eu não estou falando ainda muito bem de particípio. Próxima aula mesmo eu vou falar o que é particípio presente de fato e vou mostrar, tá? Só estou introduzindo. Mas tem o verbo presidir e tem o presidente. No português, isso ganhou uma substância tão forte que virou um substantivo abstrato, presidente. Agora, no latim, presidente pode significar ainda substantivo, mas ele também é um particípio presente. E ele tem uma função de adjetivar as coisas. Então, o João presidente. Então, é tipo assim, uma característica do João, é ser presidente. No português, isso não faz muito sentido. O que é o presidente? É aquele que preside, ou o que preside. Amar, amante. Aquele que ama, ou que ama. E assim por diante, né? Pronto. O particípio presente é isso. Próxima aula eu vou explicar melhor o que são os particípios. Mas eu só queria fazer essa introduçãozinha, por quê? Porque aqui está ferens. Ferens é particípio presente do verbo carregar, portar. Então, ferens significa levando, transportando, ou o que leva.
aquele que leva, aquele que transporta. Mas aí não é gerúndio, Lucas? Não. Eu não ia falar isso agora, mas o gerúndio no latim, ele é um tipo de particípio, mas é futuro. O gerúndio no latim tem um outro significado que a gente não vai ver agora. No português, seria gerúndio. Na verdade, ferens é aquele que leva. Mas aquele que leva, ele faz o quê? Ele está levando. Aquele que transporta. O que que ele está fazendo, aquele que transporta? Transportando. Então, a gente traduz como gerúndio no português. Mas não é gerúndio latino. O gerúndio latino é outra coisa. O gerúndio essa forma de gerúndio portuguesa veio do latim, inclusive, mas tem um outro significado. O que que eu quero que fique com vocês? Que se vocês virem particípio presente, você pode traduzir como gerúndio no português, mas não é gerúndio latino é outra coisa, ou aquele que pensa, tá? Então, Nathans, nadando, ou aquele que nada. Tá? Beleza. Ele tem que concordar com o substantivo, porque ele se declina como um particípio, como um adjetivo de terceira classe. Então, ferens é adjetivo de terceira classe. Se pesquisar no dicionário, aparece ferens. Particípio presente de ferro. Então, ferens ferentes. Ferro é carregar, levar, trazer, portar. Então, ferens é o que porta, o que leva, o que traz, né? No presente, no agora. E ferentes é genitivo, então, daquele que porta, daquele que traz. Ok? E como ele se declina como adjetivo, então ele tem que seguir o caso do adjetivo, do substantivo. Então, se aqui é canis per fluvium carnem ferens, significa o cão que porta, ou seja, aquele que está portando, o cão que está portando, levando a carne através do rio. Tá vendo que canis está no nominativo? Então, ferens também é nominativo. Canis é singular, ferens singular. E se fosse plural, os cães? Bom, então teria que ser canes ferentes, né? Porque segue o nome, o gênero, né, o caso do substantivo ao qual ele se refere. Tá, vocês vão fazer, vão ter dificuldade e tá tudo bem. Na próxima aula eu vou explicar direito e aí a gente vai não só traduzir, mas vai retraduzir isso daí com essa nova, sabendo já melhor o que que é o particípio, tá bom? Então, vamos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Esse vai ser o exercício para a próxima aula. E vocês, na próxima aula, então, tudo que for de dúvidas eu vou tirar e aí eu vou explicando e esse negócio vai entrando aos poucos da cabeça, tá? Não se desespere. Particípio é dificilzinho, mas depois que entende, fica muito tranquilo. Alguma dúvida? Professor, você Pode vai falar. falar só em uma aula isso ou você vai ficar repetindo Não, as não. outras? Não A gente, vai? a gente vai ter várias aulas sobre particípios. Ah, beleza. Fica tranquilo. Eu vou explicar. Eu só fiz a introdução hoje, tá? Eu nem ia fazer isso. Eu só fiz porque eu pensei, talvez vai ajudar um pouco, né, Tranquilo. Tudo bem. na hora de fazer o exercício. É, mas nem precisava fazer porque eu coloquei já o significado aqui embaixo, né? Então, vocês conseguiriam fazer a tradução sem. Mas aí depois a gente vai entender por que tá na participação. Seguinte, pessoal. Última coisa. Eu agora estou entrando, ainda não entrei de férias do seminário, mas eu vou entrar, né? Aqui dia 14. E aí, dia 7 a 14 eu vou estar em missão. Aqui eu vou estar viajando.
E aqui é Natal, virada do ano, né? Desses dias todos aqui, quais que eu consigo dar aula para vocês? Só dia Professor, 6. Não, Oi. não tá mostrando aí, não está professor, a mostrando tela. não, nada não. Eu não sei, mas é que eu estou mostrando, na verdade, só o calendário. Vou colocar a tela inteira que vai dar certo. Tá, ok. Tá. Dos dias. Agora tá, né? Sim. Dos dias todos aqui de dezembro, eu só posso dar aula dia 6. Talvez eu conseguiria dia 27. Mas 13 eu vou estar no meio do mato, com certeza não. E 20 eu não vou estar, eu estou viajando. E eu não vou conseguir dar aula de lá. Então, a gente vai ficar 13 e 20 sem aula. E aí eu pensei, bom, é virada de ano, né? O pessoal viaja e tal. Depois, dia 3 eu poderia dar aula de novo, 3 de janeiro. Mais dia 10 eu vou estar viajando de novo. E aí eu posso só 17. Então, o que é que eu decidi, né? Então, isso não é uma consulta, isso é um aviso. A gente vai ter aula semana que vem, dia 6. E aí a gente vai passar de 13, né? De 7, na verdade, né? Mas de 13, 20, 27, 3 e 10 sem aulas. A gente vai ficar um mês sem aula. Eu só vou poder voltar dia 17 de janeiro. E aí a gente volta com todo vapor. Nesse tempo, meio tempo, eu vou passar listas de exercícios para vocês. Vão ser listas bem elaboradas, que vocês podem fazer quantos exercícios delas quiserem, né? E eu vou já passar a resposta dessas listas para vocês, para a gente não ficar sem nada. Mas quem não quiser fazer, tomem como um recesso. A partir da outra semana. Na semana que vem a gente já vai ter aula. Então, semana que vem eu vou ficar só no participo presente. Eu não vou entrar nos outros participos. Porque se a gente entrar, vai. é, não é bom entrar e depois parar. Até por isso eu não vou dar aula dia 3, porque eu poderia dar aula dia 3 de janeiro. Só que eu vou dar aula dia 3 de janeiro, aí já vai ficar 10 de novo sem. Né? Então a gente vai ficar 13, 20, quer dizer, dia 27 eu não sei se eu posso. 3 eu acho que eu poderia. Mas aí a gente ficaria várias vezes sem, aí voltaria, depois ficaria de novo sem, então eu prefiro voltar quando eu vou poder ter uma certa continuidade. Então, em suma, a gente vai ter aula semana que vem, dia 6, e aí a gente volta só no dia 20 de. Não, não 20. No dia 17 de janeiro. E aí, ano que vem tem um outro problema, né, que é problema do ano que vem, que em Jangada eu vou ficar provavelmente agora na zona rural. E aí, sábado de manhã, às vezes eu vou ter que sair para ir para a zona rural. Eu ainda não sei como a gente vai poder fazer isso, porque tem sábados que eu vou poder e outros não. E aí eu não sei se os que eu puder a gente faz e os que eu não puder eu gravo, né, no dia anterior e mando para vocês. Eu não sei bem o que que a gente vai fazer, mas a gente se resolve depois, tá? Sobre isso. Então eu vou mandar lá no grupo esse recado, então avisando vocês de primeira mão. E eu espero a compreensão de vocês, mas é que realmente eu não vou poder, tá bom? Tá certo, professor. Agora, se o senhor puder Tudo bem. mandar esses exercícios, seria muito bom. Sim, sim, até a semana que Sim, vem, concordo. até a semana que vem, porque a semana que vem a gente vai ter exercício do dia 6, né? É, ou para a semana que vem, no dia 6 eu passo já essa lista de exercícios com as respostas. E aí vocês não vão ficar sem, né? Vou planejar certinho para que tenha exercício para todas as semanas que a gente vai ficar sem aula, só que aí já vão estar corrigidos pelo próprio texto, né? E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre esses textos, é só me mandar. Eu vou estar tranquilo, eu vou estar. Durante a semana eu posso responder, né? Eu só não vou poder no sábado nessas aulas, tá bom? Tá Beleza. ok, professor. Combinado. Então tá bom, vamos rezar para encerrar. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.
Bem, pessoal, obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, Tchau, professor. Até até. mais a todos.